Sim Notícias. Oferecimento Móveis Rimo. Seu sonho, sua casa. Ótica Veja. Há 46 anos, sua melhor visão. Centro Linhares. Cachaça Princesa Isabel. Sabor de liberdade. Olá, está na hora de conferir os principais assuntos da nossa região. Sim Notícias começa agora. Vamos ver os destaques na edição desta quinta-feira. A Polícia Militar falou sobre a morte de um homem durante um confronto em Sooretama. Uma operação da Polícia Civil levou 2 para a prisão em Linhares nesta quinta-feira. A tecnologia no agronegócio tem atraído novos investimentos em Linhares. Consultas médicas à distância, profissionais e pacientes falam sobre as chamadas teleconsultas. Direto de São Mateus, João Batista traz os destaques da região. Tem um torneio de basquete programado para Linhares nos próximos dias. Veja hoje também a coluna Mente Performance com a coach-terapeuta Margarete Massaria e mais destaques do nosso esporte. Tudo isso e muito mais agora aqui na tela da sua rede Sim TV. Esta é da Terra. Um homem acabou morto numa troca de tiros com a Polícia Militar em Sooretama. O capitão Nunes, do 12º Batalhão de Linhares, falou sobre esta ação. Produto de furto, a moto foi localizada em Sooretama, foi apreendida pelos militares. Em sequência, a própria comunidade fez a denúncia onde estariam esses indivíduos que praticaram e estavam com esse objeto oriundo de um furto, E os militares, em ato contínuo, localizaram, através das denúncias da comunidade, esses indivíduos e conseguiram se aproximar para a abordagem. Ocorre que um deles tentou resistir contra a abordagem policial e o militar, para garantir sua integridade física, teve que efetuar alguns disparos e, infelizmente, esse indivíduo, conhecido como Lucimário, da Bahia, de Camamu, Bahia, veio a óbito posteriormente aqui no município de Linhares. É importante destacar que esse mesmo indivíduo, dia 13, havia sido apreendido em Jaguaré, com uma moto produto também de roubo, onde foi conduzido para a Polícia Civil de São Mateus. Então são informações preliminares que a Polícia Militar está colhendo desse indivíduo, mas era um indivíduo que já tinha passagens pela Polícia Militar e passagem bem recente, dia 13 do mês agora, já de março. E a repórter Luana Santos vem aí trazendo um rápido giro com outros destaques policiais da nossa região. Durante a operação nos municípios de Linhares e Sooretama, a Polícia Civil apreendeu com um homem de 49 anos uma pistola e 23 munições e um carregador. Já em Sooretama, a polícia localizou e prendeu Célio Conceição Santos, de 35 anos, que estava com mandado de prisão em aberto pelo crime de homicídio. Os 2 homens foram encaminhados para a Delegacia Regional de Linhares e logo após para a PRL. Após uma denúncia, a Polícia Militar apreendeu um veículo que estaria transportando drogas. Durante a abordagem, o motorista, identificado como Nivaldo Ferreira da Silva, logo confessou que possuía uma arma dentro do veículo, mas que havia registro. Após constatar o fato, o homem, juntamente com todo o material apreendido, foi levado para a Delegacia de Linhares. Numa outra abordagem, a Polícia Militar encontrou também em uma avenida do bairro Interlagos uma motocicleta abandonada. Ao consultarem no sistema, foi constatada a restrição de furto-roubo. Com isso, a motocicleta foi levada para a Delegacia de Linhares. Após denúncias de que um homem teria jogado uma arma em cima de uma escola no bairro Bela Vista, em Aracruz, a Polícia Militar foi até o local indicado e recuperou um revólver calibre 32, que logo após foi levado para a delegacia do município. Linhares é referência no agronegócio e tem atraído muitos investimentos em tecnologia para o campo. De olho nesse cenário, muitas empresas especializadas em equipamentos rurais estão se instalando por aqui. Com o passar do tempo, o agronegócio tem se tornado cada vez mais tecnológico. A cada ano, surgem mais novidades no mercado. Uma forma de não só manter, mas sim aumentar a produção. Com os avanços nos empreendimentos agrícolas, a maneira de trabalhar mudou. E os tratores, por exemplo, estão bem mais modernos. Nosso produtor, ele não para, ele nunca parou. Nós tivemos o problema da Covid, ele não parou, nós também nós não paramos, o segmento não parou. Esse ano, agora essa questão de guerra, ele também não parou.
Eu acabei, na nossa conversa informal, nós falamos que o produtor nosso ele é um camaleão, ele se adapta ao mercado, ele vai dar a sua forma de acontecer o negócio. Parou em um ponto, ele executa de outra forma. E para aproveitar todo esse potencial do nosso estado para o agronegócio, os produtores têm que estar atentos aos equipamentos que vão utilizar para o plantio. Com os avanços nos empreendimentos agrícolas, a maneira de trabalhar mudou e os tratores, por exemplo, estão bem mais modernos. Essas inovações impactam também no consumo de combustível, algo que deve ser levado em consideração, principalmente devido à alta nos preços nos últimos dias. Você observa uma máquina dessa, ela tem uma gama de marchas que você oferece, você encontrar a marcha adequada, colocar a rotação adequada, nisso você vai conseguir um consumo de combustível a menos de 10% a 12%. Outras tecnologias têm sido agregadas nos tratores também para atender demandas dos clientes. Hoje você consegue trazer um trator desse de pequeno porte, médio porte ou grande porte, já que a tecnologia embarcada do GPS, já que a tecnologia embarcada do piloto automático. Caso o nosso cliente queira optar pelo piloto automático, ele nos faz uma consulta, a gente vai observar o campo de trabalho dele para otimizar o tempo dele. No caso do GPS, é assim, ele pode ser utilizado em qualquer máquina. E com a economia impulsionada pelo agronegócio, Linhares continua atraindo diversos investimentos e ganhando cada vez mais destaque. A Linhares é a menina dos olhos, né? Do Espírito Santo e região. Linhares é produtora de mamão, de café, de pimenta, de coco. E de tudo um pouquinho, o grande porte Linhares produz, né? Grandes empresários, que o agricultor hoje já não é mais um agricultor, ele é um empresário. Então, assim, o que a Campo Forte puder fazer e o Grupo Nanuc também puder fazer pelo nosso agricultor capixaba, especialmente pelo nosso produtor de Linhares, a Campo Forte já está de portas abertas para sempre apoiar o agronegócio capixaba. Bom, o agronegócio, que é realmente a força da nossa economia, né, tem equilibrado a balança comercial e, claro, investir em tecnologia sempre é muito bom. Quem tem cão ou gato em casa e que está em atraso com a vacina contra a raiva pode procurar a Vigilância de Zoonoses de Linhares para aplicação da dose. O município de Linhares recebeu nova remessa da vacina contra a raiva animal. As aplicações acontecem sempre às terças, quartas e quintas-feiras, de 8 da manhã às 4 da tarde, a partir do próximo dia 22 de março, terça-feira da semana que vem. Falando ainda de tecnologia, agora tecnologia na saúde, né? Tem facilitado a vida humana nos mais diversos sentidos. Até mesmo a medicina, com toda a sua complexidade, se rendeu a esse avanço. É o caso das teleconsultas, em que médicos e pacientes podem conversar à distância. Nossa reportagem ouviu especialistas e pacientes sobre o tema. Hoje é possível ter tudo na palma da mão. Com apenas um toque, sem precisar sair de casa, você fala com pessoas de qualquer parte do mundo. A praticidade aliada à tecnologia tem facilitado muito a vida de médicos e pacientes através da telemedicina, que ganhou forças durante a pandemia e hoje é sucesso no mundo inteiro. É um sem número de oportunidades. Você pode fazer de teleconsulta até um monitoramento à distância de pacientes. Você pode monitorar uma UTI inteira via telemedicina, entre outras oportunidades, né? É uma tecnologia, uma ferramenta, né, com bastante oportunidade. Com o uso das tecnologias que agregam qualidade e velocidade, os médicos podem ter mais agilidade e precisão. Mas algumas pessoas ainda ficam receosas quanto à qualidade desse atendimento. Eu acho muito bom, né? Muito bacana você não poder se deslocar da sua casa, né? E eu acho esse processo muito bom, muito ótimo para a população e para todo mundo, né, que quiser fazer ou ser feito, né? Prefiro pessoalmente, né? Que aí a gente tira as dúvidas melhor. Por quê? A gente já fazer online não é a mesma coisa. A telemedicina é uma ferramenta que com a pandemia ela cresceu bastante. Você consegue hoje dar alguns diagnósticos à distância, mas você consegue principalmente orientar os pacientes sobre os cuidados em relação aos sintomas que ele está sentindo. Há casos e especialidades que precisam de fato um atendimento presencial, mas a primeira triagem, feita de forma virtual, facilita na hora de diagnosticar e encaminhar o paciente para o especialista correto. Ela não substitui
a consulta tradicional, que é no dia a dia, em alguns casos. Eu estou com dor abdominal, pode ser apendicite, você não está sentindo o paciente, você não está examinando o paciente, mas pelos sintomas que ele te passa, você já pode suspeitar e orientar. No seu caso, você tem de vir ao hospital, procurar um cirurgião, que isso pode ser um apendicite. Então, facilitou muito esse relacionamento médico-paciente. Mas existe uma coisa na relação médico-paciente que eu acho que nunca vai acabar, né? Que é a questão humanística, né? Existe a questão do olhar, do tato, às vezes só o fato de você pegar na mão do paciente, você já sabe como ele está, medir a pressão é diferente do que no aparelho. Então a questão humanística, a relação médico-paciente, ela é muito forte, ela traz muita informação ao médico, né? E eu acredito que a telemedicina ou a teleconsulta, né, ela só veio a acrescentar e não para acabar, vamos dizer assim, com os médicos ou dificultar a carreira médica, alguma coisa nesse sentido. Hoje, por exemplo, já é possível fazer procedimentos cirúrgicos até em pessoas de outros países através da robótica, sem precisar sair do lugar. E a tendência é que essa modalidade cresça cada vez mais também aqui no Brasil. Você consegue, estando aqui em Linhares, fazer uma cirurgia na Índia, através de aparelhos por robô, comandado por robô. Então a robótica, que é uma coisa que já vem há alguns anos, começou o primeiro robô, foi o Da Vinci, a partir desse robô, a coisa de 20 anos atrás para cá, ele foi sendo aperfeiçoado. Então hoje você pode estar nos Estados Unidos e fazer uma cirurgia por robótica no Brasil. Então a medicina avançou muito. Lógico, a presencial é insubstituível, mas a telemedicina veio para ficar e vai avançar muito mais. Olha que bacana, a tecnologia também a serviço da saúde. Veja agora como fica o tempo nesta sexta-feira em toda a região. Sexta-feira de sol entre nuvens e sem chuva, Linhares com temperaturas entre 20 e 33 graus. Em Colatina, mínima de 19, máxima de 32. São Mateus com mínima de 22 e máxima de 33. Já em Vitória, o dia começa com 21 e a máxima chega aos 34 graus. Um rápido intervalo agora e na volta vamos a São Mateus para conversar com João Batista, que traz os destaques da região. Até já! Gente, de volta agora com o nosso segundo bloco do Sinotícias de hoje. Vamos direto a São Mateus, como a gente sempre faz, né? Porque estudantes de uma faculdade particular e profissionais da saúde participaram da aula inaugural nesta quarta-feira com a presença do secretário de Estado da Saúde. João Batista é quem tem os detalhes. João, olá, bem-vindo conosco aqui, viu? Boa noite, Cláudio e amigos que acompanham o Sinotícias. O Nésio Fernandes destacou em sua palestra as dificuldades dos profissionais da área de saúde durante a pandemia e conversou com nossa equipe sobre o momento de flexibilização das medidas contra a Covid-19 aqui no Espírito Santo. O secretário destacou a menor taxa de transmissão desde o início da pandemia, o que facilitou as flexibilizações nos municípios capixabas. Nós, de fato, vivemos um momento de consolidação da queda da curva de casos, internações e óbitos e que reduz muito o risco relativo de exposição ao vírus, especialmente em ambientes abertos. Então, por isso nós entendemos que a decisão de tomar a liberdade de tornar facultativo o uso das máscaras em ambiente aberto é uma decisão correta, segura, oportuna para este momento. No entanto, não é uma carta de liberação das máscaras ou de abandono das máscaras. As máscaras são necessárias, inclusive devem ficar como obrigatórias para diversas atividades. Hoje, quem trabalha na saúde não se expõe ao risco de trabalhar em qualquer serviço de saúde, privado ou público, sem uso das máscaras, porque elas se incorporaram como um equipamento de proteção individual para qualquer ambiente na área da saúde. Temos outras atividades que possivelmente, pela exposição constante e diversificada ao público, também devem incorporar a máscara. E a máscara é importante para as pessoas que estão sintomáticas, suspeitas de qualquer doença respiratória, que elas reduzem o risco dessas pessoas transmitirem a doença para outras pessoas. E também, se voltarmos a ter uma nova fase de aceleração,
nós podemos utilizar novamente a medida de tornar obrigatório o uso das máscaras em espaços abertos. Nós, ao longo da pandemia, fomos adaptando tanto as medidas à situação epidemiológica de cada momento da pandemia, então nas fases de crescimento de casos, nas fases de estabilização, de recuperação, sempre tivemos medidas proporcionais aplicadas a cada situação. O sucesso da cobertura vacinal dos idosos no Espírito Santo é a melhor do país. Mas Nésio Fernandes lamentou a enxurrada de notícias falsas que tem prejudicado a vacinação das crianças. É a melhor do país a vacinação dos idosos com 3 doses. A nossa vacinação dos adultos também ela é muito boa, já estamos chegando a 80% da população adulta vacinada com o esquema completo. No entanto, a vacinação das crianças tem sido fortemente prejudicada pelas campanhas de mentiras, pelas fake news, por toda uma campanha orquestrada que faz fragilizar a confiança dos pais nas vacinas disponibilizadas para a Covid-19. Então nós temos o desafio de vencer. No dia de hoje já chegamos a ofertar vacinas suficientes para vacinar todas as crianças do estado. No entanto, somente chegamos a pouco mais de 40% das crianças vacinadas. E agora a gente muda de assunto para falar sobre bullying nas escolas. 2 alunos aparecem em vídeos que foram registrados dentro de uma sala de aula. Um dos jovens bate no outro colega, enquanto ele não esboça nenhuma reação. Situações como essas podem causar sérios problemas nos indivíduos que sofrem agressões tanto físicas quanto psicológicas. Quando se tornam adultos, os traumas causados na infância podem refletir na personalidade desses jovens. O bullying é definido como a prática de atos violentos, intencionais e repetidos contra uma pessoa indefesa, geralmente ocorrendo entre crianças e adolescentes. Em uma situação de agressão física ou verbal, existem 3 personagens. O primeiro é o agressor, esse indivíduo que profere a violência. A pessoa agredida, que é o segundo papel. O terceiro papel é a pessoa que agride e também revida com o bullying. Segundo o especialista, as reações da vítima e do agressor podem ser explicadas por vários fatores. A pessoa que violenta ou a vítima que também se coloca no papel de agressor, que revida, muitas vezes ela tem a violência como linguagem. E a violência é um comportamento aprendido. Nós não nascemos violentos, nós nascemos com potenciais para a violência. Mas se o indivíduo não tiver uma criação violenta, uma formação violenta, lembramos que educação não é só uma coisa boa. Você pode educar para alguém ser violento. Então, se o indivíduo tiver esse histórico de uma educação violenta, de referências de adultos principalmente, que sejam violentos, isso potencializa, aumenta as chances da pessoa ter como linguagem essa violência. Cláudio, esses foram os nossos destaques de hoje. Voltamos ao estúdio aí em Linhares com você. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser. Obrigado, João Batista, toda a equipe de São Mateus pelos destaques na edição do Sim Notícias de hoje. Veja agora como fechou esta quinta-feira o mercado do café. O Arábica tipo 6, R$ 1.233 a saca. Arábica 7, R$ 1.105. Conilon tipo 7 está valendo R$ 730 a saca. Mais um intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente traz os destaques do esporte na nossa região. Voltamos já. De volta agora com o nosso terceiro e último bloco de hoje. O basquete promete movimentar a cidade nos próximos dias. Tem um torneio previsto aí. O repórter Will Souza conversou com o organizador do evento. Para ter uma ideia, nós temos hoje vários municípios que já confirmaram, estão inscritos para participar, a equipe com quatro alunos, 4 atletas, por assim dizer. Essa estrutura que foi montada vai dar premiação, aquele destaque, né? Troféu e medalha, 1º, 2º, 3º lugar. Interessante, masculino e feminino. Então, assim, existe o futebol, o ciclismo, mas o basquete tem um potencial latente impressionante. E vale lembrar, né, que essa pandemia gerou uma certa letargia no esporte, com várias dificuldades. É importante lembrar que com a responsabilidade que temos enquanto instituição, responsabilidade cidadão, todas as medidas sanitárias, preocupações teremos, tem uma área bacana, vai estar bem, enfim, vamos domingo. É importante falar isso aí, hein?
Quando vai ser? Domingo próximo, dia 20, naquela quadra no Colégio Estadual, que todo mundo conhece. Boa parte das pessoas que estão nos vendo estudou ou estuda lá. Enfim, vamos fazer esse domingão de inclusão. É também outra pega do esporte. Tem muitas pessoas que estão sendo incluídos, saindo de vida errada através do esporte. E o basquete tem uma plástica impressionante. À medida que a gente vai se adentrando, a gente vai percebendo a paixão que tem. Então, continuo ciclista, mas olha, quem sabe eu vou também dar umas basquetadas aí, jogar aqueles arremessos de 3. Que bacana, que legal, né? E tem mais informações esportivas com ele, Altemar Félix. Muito bem, Cláudio. Começa amanhã, às 7 da noite, no Centro Cultural Nice Avanza, na Praça 22 de Agosto, a grande final do Campeonato Estadual de Xadrez 2022. Esta vai ser a primeira vez que Linhares, a nossa Linhares, vai sediar uma etapa da competição. Não precisa nem dizer que a competição vai reunir os maiores enxadristas aqui do estado do Espírito Santo. Segundo informações da Secretaria Municipal de Esportes, que apoia o evento, são mais de 20 feras do xadrez já confirmados. Neste sábado, as partidas vão começar às 9 da manhã. É bom lembrar que a final do campeonato estadual de xadrez vai ser encerrada no próximo domingo, também com jogos a partir das 9 da manhã. Não conseguimos aí contato com a organização, mas vale a pena ir lá conferir como se comportar como plateia, né, numa competição de xadrez. A competição é para os enxadristas uma oportunidade de pontuar no ranking internacional da modalidade. Então, haja motivação, hein? Haja emoção. Vamos para lá. Obrigado, Altemar, pela participação. Bom, e para fechar o nosso telejornal, eu convido a Margarete Massali, nossa colunista das quintas-feiras, em mais uma coluna Mente Performance. É com você, Margot. Antes de entender sobre a importância de ser uma pessoa capacitada emocionalmente, vamos entender no que implica essa capacitação. Nos dias atuais, a maior causa de demissão nas empresas, apontada por pesquisas, não acontece por falta de conhecimentos técnicos, por não ter um grau de escolaridade elevado, ou não saber executar determinada tarefa ou função, mas ela acontece, em mais de 80% dos casos, por não saber se relacionar bem com as pessoas, não saber lidar com o outro, não ser capaz de gerenciar suas próprias emoções, não ter empatia e assertividade. E uma pessoa emocionalmente capacitada sabe lidar com isso de maneira clara e resiliente. Ela sabe transformar o fracasso em sucesso e trata as dificuldades com equilíbrio. Se você deseja evoluir e desenvolver-se de forma emocional, existem várias maneiras para se capacitar, como já mencionei em um outro momento aqui nessa coluna. É a programação neurolinguística, a PNL. É um poderoso instrumento de realização pessoal. Ela proporciona congruência e o alinhamento dos nossos recursos com o nosso propósito de vida. Ela melhora e potencializa a comunicação e as relações humanas. Promove a mudança de comportamento indesejado e desenvolve habilidades. E desenvolver-se é tornar-se uma pessoa mais flexível. É respeitar a opinião do outro com excelência. É respeitar-se com humildade. É influenciar com entusiasmo. É liderar com flexibilidade e firmeza. E ser liderado com grandeza. Porque qualquer coisa que nós damos ou fazemos para uma outra pessoa, nós estamos dando e fazendo a nós mesmos. Obrigado, Margot, pela participação. Até quinta-feira que vem. Obrigado a você, nosso telespectador da Rede Sim. Continue acessando, acompanhando aí nossas redes sociais, nosso Instagram, Facebook. No YouTube TV Sim Oficial, você dá seu like e compartilha os nossos vídeos. WhatsApp 996224547. Rede Sim TV, esta é da Terra.